Irmãos, uma boa noite e graça e paz do Senhor Jesus para todos. Eu lembro que eu perdi a crise dessa questão, né, como a irmã falou no início aqui, que está com sono e tal, e eu perdi muito essa crise, tipo, se as pessoas dormem enquanto eu prego, não tem nenhum problema com isso. Mas eu já tive esse negócio, rapaz, está dormindo, né? Como é que pode? Na época passava um tempo, pulava, não dormia. E durante o tempo que eu tive no sertão, tinha uma pessoa, uma senhora da igreja, ela trabalhava muito, plantava de manhã na roça, trabalhava na casa de uma família à tarde, e na semana ela ainda ia para o culto. E ela dormia todos os cultos. E assim, às vezes tinha uma pessoa meio que ficava chateada e ia acordar ela, dizendo, não acorde não. E aí eu falei com ela, olha, não se sinta constrangida de vir com aquela ideia, não tenho que ir, morta de cansado. Não, eu quero ir. Eu disse, não, então tudo bem. Aproveite esse momento e tira o cochilo. E ela dormia era um culto da quarta-feira de oração, e ela orava, e quando ia trazer a meditação bíblica, ela dormia, e eu dizia, Senhor, eu espero que a palavra do Senhor esteja pelo menos fazendo um cafunézinho na cabeça dela agora para ela dormir melhor, não é? Então não se preocupem com isso não, tá? Com sono não. Gente, muito obrigado, tá bom? Eu repito, como eu tenho me sentido tão à vontade de estar, de conversar com algumas pessoas que eu lembro, outras que a gente vai conversando e sobre muitos assuntos ou vários assuntos ainda, e assim, tenho me sentido muito à vontade. Tem sido bom e edificante para mim estar aqui às noites cultuando a Deus, cantando os louvores. Isso é mais importante do que vir aqui e pregar. É cultuar a Deus junto com todo mundo. Eu queria continuar, então, pensando sobre um outro personagem bíblico. E assim como fizemos, né, no sábado, no domingo, hoje discorrei alguns versículos da Bíblia para aprendermos algumas coisas sobre ele. E é sobre o apóstolo Pedro, meus irmãos. Eu queria começar lendo o Evangelho de João, capítulo 21, versículo 19. João 21, 19. João 21, 19 diz, pela terceira vez ele perguntou, Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou triste, porque Jesus fez a pergunta pela terceira vez e disse, o Senhor sabe todas as coisas, sabe que eu o amo. E Jesus disse, então alimente as minhas ovelhas. E hoje eu queria, com a permissão de vocês, ir juntos orar um pouco ao Senhor. Será? É o 17, então, meus irmãos, eu vou corrigir, trouxe a caneta. Pode ser que eu tenha colocado a referência errada, porque eu digitei todos os versículos aqui para não precisar ficar folheando a Bíblia e de repente perder mais tempo, não é? Me desculpem pela referência. Obrigado pela irmã corrigir. É o 17, não é isso? Obrigado. – 21, 17. Obrigado. Oremos. Pai, muito obrigado por estar aqui com os meus irmãos e irmãs e juntos nós podermos cantar louvores ao Senhor. Eu sei que o Senhor tem recebido esses louvores, mas mesmo assim eu queria fazer essa oração bíblica dizendo, Senhor, recebe o nosso louvor. Que possa chegar ao Senhor como um cheiro suave, Senhor. Que possa vir realmente de um coração quebrantado e que entende o que está cantando, Pai, falando sobre as verdades do Senhor, Pai. E eu queria pedir ao Senhor, Deus, que o Senhor também nos ajudasse a compreender mais um pouco da Tua palavra, dos versículos, dos textos que nós vamos ler dela. Ela não é a minha palavra, Senhor, ela é a Tua palavra. E ela é viva e eficaz, Deus, ela é como uma espada de dois lados, Senhor. E ela consegue discernir tudo que a gente pensa e tudo que a gente sente, Deus. E eu queria pedir ao Senhor que o Senhor pudesse, Deus, nos ajudar a aprender melhor dela, Senhor, para que nós pudéssemos servir e honrar ao Senhor.
E eu gostaria que o Senhor pudesse fazer isso nessa noite, através de mim e apesar de mim, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Ontem à noite, quando a gente terminou aqui, aí dirigindo lá para o local do refeitório, ainda conversei com os meninos, com outros, e a gente falou um pouco sobre os filmes, né, daquilo, porque repercutiu um pouquinho aquele negócio que eu disse que o Andrew Garfield é o melhor Homem-Aranha do cinema e tal, né? Mas deixa eu lembrar algo, né? Eu tenho uma série mais recente que eu gosto muito. Eu acho ela um pouco nostálgica, nem acho uma grande produção, mas acho ela bem nostálgica. E ela é de 2020 para cá e o nome dela é Cobra Kai. Quem já assistiu? Ah, Renato, legal, né? E essa série, ela tem toda a base dela no clássico filme de 1984, Karate Kid. E esse filme que repetiu durante a década de 90 e os anos 2000 na sessão da tarde. Só perde para Lagoa Azul, tá bom? Mas o restante ele ganha. Mas é interessante, essa série ela conta a história, se você não assistiu, não conhece, mas essa série ela conta a história de dois personagens do filme, o Johnny Lawrence e o Daniel LaRusso. 35 anos depois dos episódios do filme de 1984. Então, 35 anos após os eventos que envolveram o filme, mostra que o rumo da vida deles, eles tomaram rumos que foi muito diferente do que eles viveram enquanto jovens, enquanto adolescentes ali. Mas a história da série, sobretudo nas duas primeiras temporadas, ela dá uma ênfase muito grande na vida do Johnny Lawrence, interpretado pelo ator chamado William Zabka. Dá uma ênfase bem nele. Ele foi o vilão lá em 1984. Na época, a ideia do filme é que ele tinha encontrado um sucesso no karatê. Ele já era bicampeão regional, o filme já mostra isso, e estava ali para disputar e ganhar o seu terceiro título regional naquele local onde o karatê é bem famoso ali. Mas só que agora, depois da derrota que ele sofre, e que o filme mostra isso, lá em 1984, a série já traz e associa de que, depois daquela derrota, e associado com o Sensei que ele teve, que era cruel e impiedoso, ele começa a fazer escolhas que meio que desandaram totalmente a vida dele. Teve alcoolismo, teve um filho que ele nunca deu atenção e cresceu sem a presença dele. Mas eu acho interessante uma coisa da série, né? Como eu disse, não acho uma grande produção, mas eu acho ela nostálgica, eu acho bacana assistir a série. É de que aquilo que foi a ruína dele, que foi perder o torneio regional e que depois disso desandou, foi algo que a série mostra que, na verdade, trouxe um recomeço para a vida dele. Porque foi através do karatê, onde as coisas dele começou a desandar, mas também através do karatê que ele começa a organizar e reorganizar a vida, mesmo caindo, errando ainda uma outra vez. A série é uma ficção, é um roteiro que vai se desenvolvendo, e quem vai escrevendo os roteiros, eles vão adequando e desenvolvendo isso ao longo do tempo. Muitas pessoas se identificam com a série, têm esse sentimento de assistir e achar que isso é bom, mas não é vida real. Vida real é diferente. A gente pode olhar uma coisa ou dizer, não, isso é bacana, dá para aplicar, mas a vida real é diferente, porque nem sempre acontece da maneira como a gente planeja. Nem sempre é um roteiro que se escreve e que tem que se cumprir aquele roteiro. Os rumos, às vezes, da nossa vida dão meio errados e não acontece realmente do jeito que a gente pensa. E recomeçar, viver, às vezes se torna muito difícil. Meus irmãos, existe muita gente também que fracassou durante a caminhada em alguma área da sua vida. Muita gente que desistiu dos projetos, desistiu de sonhos pessoais mesmo. Só que diferente no roteiro da série, existem pessoas que têm medo ainda, vergonha, como a gente viu ontem no caso de João Marcos, e ainda falta se submeter ao que Cristo ensina, ao ensino de Cristo. E tem pessoas que têm tido uma dificuldade muito grande de retomar a vida,
de recomeçar. Talvez você se identifique um pouco com isso, ou conheça pessoas que se identifiquem com isso. Já errou de forma que nunca conseguiu se reerguer novamente. Ou teve uma decepção na vida tão grande que nunca mais conseguiu se levantar naquela decepção específica que você sofreu. Eu morei na cidade, quando eu cheguei, nos primeiros meses, a gente se deparou com uma situação que foi muito difícil. Uma jovem que estava prestes a completar 16 anos. No dia da festividade da cidade, foi para a festa e viu o namorado ficando com outra menina. Voltou para casa e cometeu suicídio. E foi um momento assim que marcou uma cidade pequena, não é? Marcou muito aquela cidade. E não sei, como eu disse, não tinha muito o que fazer. A prima dela é da nossa igreja, é uma das pessoas que tem uma liderança lá na igreja. E às vezes a gente, quando conversa, a gente pensa sobre isso. E ela me disse uma vez, eu tinha esse mesmo rumo, eu poderia ter tomado esse mesmo rumo. Porque eu assumia uma dependência muito grande no relacionamento também. De maneira que eu entregava a minha vida tão grande que se aquela pessoa não fizesse mais parte da minha vida, eu entendia que não ia ter mais vida para mim. E aí ela testemunha, né? Mesmo com a dor de ter perdido a prima, mas ela testemunha, mas Cristo me alcançou. E eu consigo entender de que a vida é muito mais do que algo que foi frustrado. De que Deus tem muito mais. E de que a frustração existe, a dor, a perda, a angústia, mas de que Cristo pode fazer muito mais, meus irmãos. A gente acredita em Pedro, o apóstolo Pedro, um dos principais líderes da igreja no primeiro século, foi alguém que desistiu de tudo também. Foi alguém que ficou frustrado com alguma situação na vida dele e desistiu de tudo por medo e por vergonha de alguma coisa, do erro que cometeu. Pedro foi alguém que começou bem a caminhada. Começou muito bem. Era empolgado com seus projetos. Alguém que apresentou uma fé ao ponto de andar sobre as águas. Alguém que fez muitas declarações ao Senhor Jesus, como: Senhor, eu nunca vou te abandonar, Senhor. Eu nunca vou deixar a tua casa, a tua igreja, Senhor. Pedro lembra muita gente. Pedro começou bem, empolgado, firme, sabe, inabalável. Achava que nunca poderia acontecer algo de ruim com ele, porque ele tinha uma fé muito firme ali no Senhor Jesus. Senhor, deixa eu ir contigo. Jesus disse, vem. E quando ninguém teve coragem, Pedro vai e ainda consegue andar sobre as águas. Pedro era um líder natural, tinha uma disposição natural de liderar. As pessoas olhavam e seguiam Pedro. Sua maneira de viver era cheia de empolgação e conseguia contagiar as pessoas e os outros discípulos. Pedro levou Jesus para conhecer outros discípulos. Pedro estava ali perto do Senhor. Algumas pessoas entendem, quando fazem uma análise dos temperamentos, de que Pedro era alguém sanguíneo e tinha todas as qualidades boas de um sanguíneo. Tinha muitas evidências de alguém que é colérico também. E esse temperamento de Pedro também foi uma faca de dois lados para ele, na vida dele. Pois ao mesmo tempo que Pedro era alguém constante, corajoso, alegre, humilde, com uma ótima percepção das coisas, sabe, amável com as pessoas ao seu redor. Mas esse mesmo Pedro também evidenciava as coisas ruins desse temperamento que ele tinha. Porque Pedro era impulsivo. Vamos fazer. E uma dessas coisas, por exemplo, é o exemplo quando ele andou sobre as águas. Ele era impulsivo. Senhor, deixa eu ir, eu consigo, eu vou. E você vai ver muito, quando você vai ver a história de Pedro, essa palavrinha, eu, aparecendo na vida dele. Eu consigo, eu não te negarei, eu vou, eu. E o ego de Pedro, olha, se enchendo. E ele se achando o máximo que poderia. Ele era impulsivo. Não precisa nem a gente ler, é um texto mais longo, mas vocês lembram a história de quando ele andou sobre as águas. Mas mais do que isso, essa impulsividade dele foi o que fez. O pessoal veio prender Jesus, Pedro pega a espada do soldado e corta a orelha do soldado.
corajoso, parecia que não tinha medo de nada, dizia, não, eu vou defender o Senhor, eu defendo o Senhor, eu vou cortar a orelha, ninguém vai prender o Senhor, não. Pedro era impulsivo, mas além disso, Pedro era falante, falava demais. E isso é uma faca de dois lados também. Pedro era meio que um porta-voz quando todo mundo ficava calado. Jesus tinha umas coisas, tem até hoje, eu digo, Senhor, o Senhor tem até hoje isso, né? Jesus pegava os discípulos, aí já lançava, já jogava uma pergunta lá para os discípulos, a turma ficava calada, meio constrangida, ninguém tinha resposta. Lembra daquela ocasião de João capítulo 6, Jesus alimenta a multidão, depois a multidão atravessa o mar, vai atrás de Jesus. Jesus começa a discursar para aquela multidão, dizendo, eu sou o pão da vida. Beleza, eu alimentei vocês, mas agora vocês precisam entender que o verdadeiro alimento é conhecer a Deus, é a palavra de Deus. Jesus dá um discurso muito grande, João capítulo 6. Chega lá no final, toda a multidão vai embora. Ficam só os 12 com Jesus. Aí Jesus olha para os 12, eu sempre quando penso esse texto, eu acho que eles ficaram pensando, o conjector, né? Que eles pensaram, rapaz, todo mundo foi embora, aqui tinha quase 10.000 pessoas, só ficou a gente com Jesus, vamos ficar com ele. Jesus olha para os seus discípulos e diz, vocês não querem ir também não? E Pedro é um porta-voz falante, e ali está uma declaração correta, Senhor, a gente não quer ir. Para onde a gente vai? Só o Senhor tem as palavras de vida eterna. Pedro era alguém falante, mas essa fala dele às vezes tinha dois lados. Porque a Bíblia já nos recomenda guardar a nossa língua. E eu sou alguém bem falante. E eu sei que quando a gente fala demais, acaba que uma hora ou outra a gente fala algo que não deve. Ou pelo menos num horário inoportuno, não é? Pedro algumas vezes, né? Por exemplo, Mateus capítulo 16, o texto eu vou ler com vocês. Mateus capítulo 16... versículo 22 e versículo 23. Acho que isso mesmo. Pedro o chamou de lado e começou a repreendê-lo por dizer tais coisas. O contexto aí que Jesus estava dizendo, olha, eu vou a Jerusalém, vou morrer. Jesus estava dizendo o que ia acontecer com ele. Aí Pedro chama de lado, olha só, é impulsivo, chama Jesus de lado e começa a repreender Jesus por dizer tais coisas. Jamais, Senhor. O Senhor não vai morrer aqui não, disse ele. Isso nunca lhe acontecerá. Jesus se voltou para Pedro e disse, afaste-se de mim, Satanás. Você é uma pedra de tropeço para mim. Considera as coisas apenas do ponto de vista humano e não da perspectiva de Deus. Estou dizendo que Jesus tinha uns cortes secos. Entendeu? Que dava. Foi esse, Pedro. Não, Senhor, isso não vai acontecer não. Eu te protejo. Isso não vai acontecer. Jamais tal. Jesus olha e diz, afaste-se de mim, Satanás. Não que Pedro era Satanás, mas que aquilo que Pedro estava querendo propor para Jesus não era a vontade de Deus, era o oposto da vontade de Deus. Então Pedro era falante e falava demais e ouvia sempre de Jesus. Pedro era exagerado também. Exagerado. Lembra da ocasião que Jesus lava os pés dos discípulos? Jesus lava os pés de todos. Quando vai lavar os pés de Pedro, Pedro disse, não, aqui não, meu amigo. Senhor, e ele quer impedir Jesus de deixar um grande exemplo para toda a humanidade de que ele, sendo Senhor e Mestre, serve as pessoas. Pedro, nesse exagero, queria tirar uma das principais virtudes da caminhada cristã que nós temos como exemplo vindo de Jesus, servir. E aí Jesus explica, Pedro, se eu não fizer isso, você não tem parte comigo. Se isso não acontecer, é como se você não fosse discípulo. Aí Pedro, exageradamente, não, Senhor, então lave não só isso, mas lave também, não só os pés, mas a cabeça, o corpo todo. Ele era meio exagerado. Isso era muito do temperamento de Pedro. Essas coisas eram erros repetitivos, quando a gente vê a história de Pedro no Novo Testamento. E demonstram na vida de Pedro, sabe o quê? Muita autoconfiança. Muito olhar para ele e dizer, não, eu posso, não, Senhor, se isso não vai acontecer, não, Senhor, eu não vou negar o Senhor. Demonstravam autoconfiança. Mas por ser um líder, por ter suas virtudes, é provável que Pedro ainda não tivesse dando conta disso.
que ele precisava mudar. E aí acontece que tem uma ocasião, Jesus tem um outro particular com Pedro. Esse texto está lá em Lucas, no Evangelho de Lucas, capítulo 22, verso 31 até o verso 34. A gente discorreu alguns versículos aqui. Lucas capítulo 22, verso 31 ao verso 34. Então o Senhor disse a Simão: Simão, Simão, Satanás pediu para peneirar cada um de vocês como trigo. Contudo, supliquei em oração por você, Simão, para que a sua fé não vacile. Portanto, quando tivesse arrependido e voltado para mim, fortaleça seus irmãos. Pedro disse: Senhor, eu estou pronto aí, estou pronto aí para a prisão e até morrer ao seu lado. Jesus, porém, respondeu: Pedro, eu vou lhe dizer uma coisa. Hoje, antes que o galo cante, você negará 3 vezes que me conhece. Meus irmãos, eu fico maravilhado e assustado quando eu leio esse texto. Porque aqui estão palavras sinceras de Pedro, mas palavras de um homem que ainda confiava em si próprio, que ainda achava que servir a Jesus, que amar a Jesus, que fazer algo para Jesus era algo da sua força, que ele tinha capacidade de fazer. E essas coisas podem acontecer com a gente. Achar que servir, que amar o Senhor Jesus é a nossa força, é o nosso jeito. Eu posso, aqui, a minha habilidade que Deus me deu é fazer isso tudo aqui, eu faço para o Senhor, eu posso fazer isso para o Senhor. E quando a gente coloca essas coisas com a autoconfiança tão grande, não é? No coração de Pedro, certamente pulsava aquele sentimento: não, eu nunca vou abandonar o Senhor, eu acredito nisso. Ele está sendo sincero aqui: eu nunca vou te abandonar, Senhor. O que é isso? Fica tranquilo, Jesus, eu não vou abandonar o Senhor. Mas a força para realizar isso, ele entendia que estava nele mesmo. Era uma autoconfiança impressionante. Jesus fala de uma forma muito educada e muito amável, sim, mas diz uma frase extremamente dura, né? Essa primeira parte eu acho lindo. Jesus dizendo: Pedro, né, Simão, eu supliquei em oração por você. Jesus está se colocando como exemplo. Pedro, não começa assim, cara, com oração. Eu estou suplicando para que Deus guarde a tua vida, porque o diabo está querendo destruir a tua vida, tu não está se ligando nisso. Mas Pedro era autoconfiante, porque Pedro não entendia: não, eu não sirvo ao diabo, eu sirvo ao Senhor, eu estou com o Senhor. Jesus ora por ele, e Jesus diz uma palavra bem dura, né? bem difícil para Pedro. Ele diz: Pedro, quando você tivesse arrependido e voltado para mim, se convertido, fortaleça os seus irmãos. Existe muito conteúdo só nessa frase de Jesus, muito conteúdo, sabe? Jesus estava dizendo: Pedro, fazendo as coisas do seu jeito, com a sua força, com a sua autoconfiança, você não vai conseguir abençoar a vida das pessoas. Não é assim. Não é desse jeito, não é colocando tudo que você sabe e achando que porque você sabe, você é o cara e as coisas não acontecem sem você. Não é esse o exemplo que você precisa deixar para os seus irmãos. Quando você entender o contrário disso, que não é a tua força, que não é a tua agilidade, que não é o que você sabe, não que isso não vai ser usado por Deus, vai ser, mas de que não é isso que te faz um servo, mas é o amor ao Senhor. Quando você entender isso, você vai ter exatamente, se voltar, e aí vai poder servir aos irmãos da melhor forma possível. Meus irmãos, essa repreensão amorosa do Senhor Jesus já deve ter deixado Pedro meio de orelha em pé, não é? Porque Pedro vai dizer: Senhor, eu estou pronto para ir com o Senhor até a prisão. Eu estou pronto para morrer para o Senhor. E Jesus, mais uma vez, de uma maneira muito amorosa, não é? Disse: não, Pedro, deixa eu te dizer uma coisa aqui. Hoje mesmo, antes de amanhecer o dia, do galo começar a cantar, você vai me negar 3 vezes. E eu penso que isso já deve ter deixado Pedro de orelha em pé.
Opa, como assim? Mas não vou negar o Senhor. Não nego de jeito nenhum o Senhor. Jesus deve estar enganado com isso. A resposta de Pedro, né, é a confirmação do que ele disse. Ele precisava se voltar para o Senhor. Porque Jesus disse, se converte, se volte. Deixa essa autoconfiança. E Pedro disse, mais uma vez, coloca o seu eu diante do Senhor, sabe? Não importa o tempo que a gente vive. Não importa o tempo, meus irmãos. Nós precisamos entender de que algumas vezes, ou muitas vezes, cada um sabe a sua realidade, a gente precisa se converter. E esse se converter não é mais acreditar que Jesus salva, acredito que a gente confessou o Senhor Jesus. Não estou falando da salvação eterna, estou falando de se converter, de colocar o nosso eu de lado, nosso ego de lado, de achar que as coisas acontecem por conta da gente, que sem a gente Deus não faz mais nada. E se voltar para entender e para amar ao Senhor. Pedro, por conta disso, agora ele precisa provar que ele poderia cumprir o que ele falou, não abandonar Jesus. E ele vai mais uma vez colocar sua força nisso. E momentos antes de Jesus ser preso, o texto que eu citei antes, quando os soldados iam prender Jesus, Pedro pega uma espada e corta a orelha de um servo lá do soldado. E mais uma vez Jesus faz o quê? Repreende Pedro. Cara, você não entendeu ainda. Jesus cura aquele homem que foi prendê-lo. Possivelmente um soldado que deve ter batido nele. E Jesus mais uma vez se volta para Pedro para dizer, para de agir do seu jeito. Para de querer fazer as coisas do seu jeito, de achar que a sua força, a sua impulsividade pode resolver as coisas. Aí depois da prisão de Jesus, os discípulos se dispersaram. E a Bíblia diz algo, Mateus capítulo 26, versos 57 e verso 58. Lá de Mateus capítulo 26. Então, os que haviam prendido Jesus, o levaram para a casa de Caifás, o sumo sacerdote, onde estavam reunidos os mestres da lei e os líderes do povo. Enquanto isso, Pedro seguia Jesus de longe, até chegar ao pátio do sumo sacerdote. Entrou ali, sentou-se com os guardas e esperou para ver o que aconteceria. Eu chamo essa cena da incapacidade da autossuficiência. Porque essa autossuficiência que Pedro tinha não conseguia resolver todas as coisas. Ele não sabia o que fazer. Foi acompanhando Jesus de longe, sentou-se para ver o que aconteceria. Pedro achava que poderia fazer as coisas do seu próprio jeito e agora esse sentimento começa a desmoronar. Porque Pedro acompanha Jesus de longe. Ele deveria estar com medo mesmo. Eu desnorteado. Opa, eu tinha dito a ele que nada ia acontecer com ele. Eu tinha dito a ele que eu estaria perto dele até a morte. Mas agora o negócio está sério mesmo, ele foi preso. Mas agora o negócio foi sério mesmo, ele está ali, aprisionado. Deixa eu entender o que acontece, ele fica já de longe, começa a ficar desnorteado, meio desorientado, mas vai ficar pior. Pois agora vem o episódio que destrói a alma de Pedro. Mateus capítulo 26, aí a partir do verso 69, até o 75. Mais longo, mas eu queria ler com vocês. 69, né? Enquanto isso, Pedro estava sentado do lado de fora no pátio. Isso mesmo. Uma criada foi até ele e disse: você é um dos que estavam com Jesus, o Galileu? Mas Pedro negou diante de todos. Não sei de que você está falando, disse Pedro. Disse, né? 71. Mais tarde, junto ao portão, outra criada ouviu e disse aos que estavam ali: esse homem estava com Jesus de Nazaré. E novamente Pedro o negou, dessa vez com juramento: nem mesmo conheço esse homem, disse ele. Pouco depois, alguns dos outros ali presentes viram a Pedro e disseram: você deve ser um deles. Nós percebemos pelo seu sotaque galileu. E Pedro jurou:
Olha agora a frase do homem que disse que morreria com o Senhor. Que eu seja amaldiçoado se eu estiver mentindo. Não conheço esse homem. Imediatamente o galo cantou. Então Pedro se lembrou das palavras de Jesus. Antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. Ele saiu dali chorando amargamente. Aí eu estou tentando, nessa conversa que a gente tem tido, pensar, meus irmãos, ou pelo menos trazer para a gente um pouco desse sentimento, né? Quando eu fecho os olhos, fico imaginando essa cena. Ele lembrou do que Jesus disse. E eu acredito, conjecturando, que mais do que isso, lembrou dele, do homem autoconfiante, do homem que disse que não negaria, que morreria com o Senhor. O que é que acontece a partir de agora? Pedro sai de cena. Ele estava extremamente envergonhado. Jesus é condenado, Jesus é morto. Pedro não teve a chance de falar mais com Jesus. Não teve a chance de falar mais com Jesus até isso. Agora ele via os seus irmãos e as suas irmãs ali tristes, sem rumo, escondidos, como os discípulos ficaram depois que Jesus foi crucificado. E aquele homem que sempre falava, que sempre tomava a frente, agora ele está calado. E naquele momento ele não é mais o porta-voz dos discípulos. Imagina o sentimento de Pedro, hein? Acuado. Eu neguei ao Senhor. Não tem como, não tem volta mais. E aí quando a gente lê essa história, às vezes quando eu leio dessa forma, olhando numa perspectiva humana, o cara diz, realmente não tem volta mais para esse cara não. Não tem volta para um cara desse, porque Jesus estava dizendo o tempo todo para o cara, baixa a bola, confia em mim, se volta para mim. E quanto mais Jesus dizia isso, mais Pedro dizia, eu não vou te negar, isso não vai te acontecer. E enchendo, dizendo, as coisas vão acontecer, eu estou com o Senhor, tal. Enchendo a bola, e aí ele cai na real e pensa, era tudo verdade, eu deveria ter escutado, feito. E quando a gente olha numa perspectiva assim, talvez fosse alguém que a gente conhece, dizia, rapaz, é difícil para essa pessoa voltar agora. E o que Pedro passou, nós também podemos passar. O que Pedro passou, talvez a gente conheça pessoas, ou mesmo nós já passamos por isso. Não é a vontade de Deus que a gente confie em nós mesmos. Não é. Mas às vezes isso acontece. E quanto mais autoconfiança nós temos, maior é a queda. Quanto mais a gente acha que as coisas só funcionam por conta da gente, maior é a queda. Quanto mais a gente pensa que, não, igreja não funciona se eu não estiver fazendo isso, maior é a queda. Foi assim com Pedro. A Bíblia mostra isso. A história da igreja mostra isso. Homens que confiaram em si mesmos, homens que acharam que a sua força era suficiente para levar a obra de Deus adiante, tiveram quedas desastrosas. A história atual, os momentos de hoje mostram isso. Homens e mulheres usados por Deus, mas que começaram a achar que podiam fazer tudo, que batiam no peito para expor suas conquistas. Olha aqui, olha, e começa a mostrar tudo o que fez. E achar que se não tiver lá, as coisas não acontecem. A história mostra isso. Pessoas que se tornaram depois, às vezes, uma vergonha para o Evangelho. Que tiveram quedas assim terríveis, escandalosas, que saíram e feriu todo mundo que estava perto. Pessoas que antes já foram usadas por Deus, mas que eram tão autoconfiantes nos seus dons e nos seus talentos, que não conseguiram fazer como Jesus pediu para Pedro, se converta, pegue isso que você tem e deposite para mim, porque tudo que temos vem do Senhor. Pessoas que caminham assim têm uma queda grande, pessoas que hoje, talvez por conta disso, têm vergonha até de servir a Deus novamente. Ou que ainda até se reúnem com a igreja, que caminham com a igreja, mas por conta de uma falha, porque confiaram em si mesmos, nunca mais quiseram ser usadas por Deus. Não. Deus não me usa mais, Deus não vai me usar. O que eu fiz para o Senhor foi terrível demais. É melhor que eu fique por aqui mesmo. Deixa eu quieto aqui.
Mas, meus irmãos, a história de Pedro não terminou ainda. E essa história é uma história muito bonita também na Bíblia, de como Deus pode restaurar a vida das pessoas. Jesus tratou de forma muito especial e bem particular a vida de Pedro. Trouxe restauração e recomeço para ele. E Jesus é aquele que tem todo o poder para trazer restauração e recomeço na vida daquelas pessoas que já tiveram fins desastrosos. Vamos tentar ver outros textos e aprender um pouco mais sobre como foi esse recomeço na vida de Pedro. Primeiro, Deus se importou de ter um encontro, com Cristo ali, pessoal com Pedro. Marcos capítulo 16, versículo 7. Marcos 16, verso 7. Agora vão e digam aos discípulos, incluindo Pedro, que Jesus vai adiante deles a Galiléia. E vocês verão lá como ele lhes disse. Eu fico observando às vezes o texto, lendo e relendo esse mesmo versículo, e dizendo, Senhor, olha como Deus quis tratar bem especificamente aqui. Digam aos discípulos, e há um pedido, incluindo Pedro. É como se o anjo que anuncia isso, está dizendo, o que o Senhor está dizendo é que lembre a Pedro que ele tem que ir também. Lembre a ele que ele tem que ir também. E nessa ocasião as mulheres recebem a notícia da ressurreição de Jesus. E eu fico imaginando Pedro ouvindo isso. Envergonhado, triste, depois de ter negado ao Senhor. E eu fico imaginando Pedro ouvindo isso. Olha, a notícia é o seguinte, ele disse os discípulos e Pedro. Não, mas ele não disse todo mundo, não. Ele disse os discípulos e Pedro. Ele precisa ir também. Para encontrar eles na Galiléia, quase 100 quilômetros de distância de onde eles estavam. E os discípulos então vão até lá. Eu fico pensando numa viagem de 100 quilômetros nesse tempo, talvez a pé ou de cavalo, como podem ter ido. Mas deve ter sido uma viagem bem diferenciada para Pedro, não é? Teve tempo para ficar pensando, eu vou encontrar Jesus, eu vou rever Jesus. Mas o que é que ele vai me dizer? Não, e quando eu encontrar com ele estava lá, perto de mim ali, quando eu neguei ele. Não, ele olhou para mim mesmo na hora, cara, a cabeça a mil. Que às vezes quando a gente erra, falha, cai, peca, fica a cabeça da gente projetando, pensando um monte de coisa ao mesmo tempo. Pedro devia estar pensando nessa viagem de 100 quilômetros em muitas coisas, O que será que Jesus vai me dizer? Pois é, Jesus queria ter uma conversa realmente com Pedro. Esse recado foi dado pelo anjo. E Jesus ainda se importa e ainda quer ter um encontro conosco. E Ele é o Senhor que diz, eu tenho uma palavra para a minha igreja, incluindo Edivaldo. Ele é o Senhor que ainda diz, eu tenho uma palavra aqui para toda a igreja, sabe? Incluindo Adriano, meu amigo que me ajudou tanto aqui. Ele ainda é o Senhor que fala para toda a igreja. E às vezes, quando ele fala para toda a igreja, ele inclui você, especificamente você. Direciona a palavra para você, ministra diretamente ao seu coração. Porque Ele é o Deus que ama, que trabalha na sua igreja. É o mesmo Deus que às vezes sozinho conosco, fala conosco, trabalha na nossa vida. Coisas que quer trabalhar conosco, não com o nosso irmão que está do lado naquele momento, mas conosco, meus irmãos. Jesus manda um recado para dizendo, vão todos. E Pedro precisa ir também. E não é possível se esconder na multidão, não dá. Igreja grande, lotada, Deus vai ao encontro e ministra diretamente ao coração, às necessidades e aquilo que Ele quer ministrar ao nosso coração. E Deus deu exatamente dons, talentos, capacidades para serem usadas, para serem colocadas diante dEle, no altar dEle, aos pés dEle, para que Ele use.
Porque essa autoconfiança não quer dizer que a gente tem que pegar os dons e os talentos que Deus nos deu. Ah, não, Senhor, eu vou depender do Senhor, eu não vou me capacitar mais, eu não vou fazer mais as coisas, a gente nem vai mais ensaiar para o louvor. Não tem nada a ver com isso. Tem a ver de pegar as habilidades, os dons e dizer, Senhor, eu quero colocar isso aqui diante do Senhor e dizer que mesmo tendo isso que o Senhor me deu, não é isso que me faz melhor, é por conta do Senhor, mas continuar sendo usado e usando os dons e as habilidades que Ele nos deu. E existem lugares específicos, pessoas específicas que precisam ouvir diretamente o que o Senhor tem para falar. Eu sei que tem muitas circunstâncias também que faz com que a gente ache que Deus não nos vai nos usar mais. Que a gente lembra às vezes dos erros e das coisas e acha que é impossível, assim como foi com Pedro, e que traz vergonha. Mas como diz a canção do Paulo Nazaré, não se leve tão a sério, como diz aquele verso, tente outra vez. Quando eu digo não se leve tão a sério, é para entender que durante a caminhada a gente vai entender. Quando a gente se leva a sério no sentido de entender, não, eu consigo, eu posso, a gente vai perceber de alguma forma que a gente não consegue e pode com a nossa força, do nosso jeito, irmãos. Então, nessa restauração, Deus tem um encontro pessoal, bem particular, com uma pessoa, com Pedro, assim como quer ter conosco também. Mas em segundo lugar, é que Deus continua o mesmo conosco. Seu amor não muda. Não há nada que a gente possa fazer para Ele nos amar mais. Não há nada que a gente possa fazer para Ele nos amar menos. Todo esforço que você tem, no teu trabalho como igreja local, vamos pensar ali em Tibiri 2. Você pode fazer tudo ali, deve fazer, se esforçar, fazer, organizar as coisas, mas Deus não te ama mais pelo que você faz. Ah, não deixei, estou frio, estou fraco, precisa rever, precisa começar, tal, beleza. Mas Deus não te ama menos por conta disso. O Senhor nos ama. Pedro entendeu isso. Deixa eu ler um texto, João capítulo 21, versículo 5. Eu acho que o do capítulo 21 está certo agora. Mas se não tiver, tudo bem, a gente corrige. Deixa eu conferir aqui. Ah, isso mesmo, cara. Ao amanhecer, Jesus estava na praia, mas os discípulos não o reconheceram. Ele perguntou: filhos, por acaso vocês têm peixe para comer? Esse é outro texto que eu fico lendo e tentando pensar nesse momento aqui. Qual era a ocasião? Eles tinham chegado na Galileia e Jesus não estava lá naquele momento. Já estava lá, mas não está. Eles não viram Jesus ali naquele momento. Pedro diz: vou pescar. E os demais disseram: a gente vai também. Não sei se vocês conhecem a canção do João Alexandre, que é Vou Pescar. Parece que acordei de um longo sonho, não é? João Alexandre poetiza em forma de canção esse texto aqui, dizendo que esse sentimento de Pedro, né? Não, eu neguei ao Senhor, já fiz algo, eu vou voltar lá de onde Jesus me pediu para sair. Não tem mais jeito para mim, então eu vou voltar. Então, quando Pedro diz vou pescar, meus irmãos, esse vou pescar, eu estou desistindo de tudo. Eu estou deixando de lado o que realmente Deus me chamou para fazer. Jesus havia chamado Pedro e os demais para serem pescadores de homens, discípulos, apóstolos do Senhor. Quando Pedro diz vou pescar, como se ele estivesse dizendo: eu não vou mais fazer o que Jesus me disse para fazer. É o fim da linha para mim. Eu menti, olha o que Pedro fez, e é verdade. Menti, abandonou o Senhor, negou ao Senhor. É pecado pra caramba, bicho. Ele cometeu. Mentiu descaradamente e com juramento, lembra? E depois disse que eu seja amaldiçoado se eu conhecer esse homem. É muita ênfase para dizer que não conhecia o Senhor. Pedro não se considerava mais um discípulo.
Jesus chega perto daqueles homens assustados, estavam assustados ali. Foram pescar e estavam meio assustados. E Jesus diz: filhos, Ele é o mesmo. Seu amor pelos seus discípulos não mudou. Ele olha para aqueles achando que eles tinham abandonado e achando que não tinham mais chance, ele diz: filhos, Ele é o mesmo. Ele nos ama da mesma forma. Sabe, Deus tem uma maneira muito linda de nos tratar, meus irmãos. E às vezes é até difícil, diferente de como nós tratamos as pessoas. Ele nos trata como filhos. E é possível ser restaurado por Deus, porque o Pai não nos abandona. Ele nos corrige, Ele nos repreende. Ele pega, né, como é usado um exemplo bíblico, o vaso e a massa. Ele diz para a gente que a gente está errado. Ele mostra isso na sua palavra para a gente. Mas Ele nunca vai deixar de nos chamar de filhos. Seu amor não muda. Sua compaixão, sua graça, independente do que a gente faça. Não é justificativa para fazer, mas independente do que aconteça, Ele sempre vai nos chamar de filhos. Ele não deseja que a gente erre, mas Ele nunca vai nos abandonar por conta dos nossos erros. Seus braços estão estendidos ainda para a gente. E a gente está falando do amor de Deus, porque é esse amor de Jesus que vai trazer a verdadeira restauração para a vida de Pedro. Tem muita gente que, por conta das falhas, se sente tão abandonado, ou por conta, às vezes, de um evangelho tão legalista, se sente tão abandonado, que entende que Deus não ama mais. O rapaz que no sábado eu comentei aqui, que tinha ido visitar na sexta-feira, que foi tentar suicídio, foi alguém que de 15 para 16 anos estava na igreja, e infelizmente estava numa comunidade, em uma igreja, que era extremamente legalista. Um legalismo totalmente antibíblico. Pediam para ele usar uma camisa comprida, para que ele não mostrasse a tatuagem dele, como se Deus estivesse tão preocupado com isso, né? Deus nem se importa com isso. E esse rapaz sofreu muito. Nesse sofrimento, nessa coisa, ele erra e cai. E ele é expulso totalmente. Sem misericórdia, sem nada. E ele passou o tempo todo entendendo de que coisas ruins aconteciam na vida dele, porque lá com 15 para 16 anos, ele cometeu um erro, e ele entendia que Deus estava punindo ele, e passou muitas situações na vida, relacionamentos quebrados, divórcio, e isso foi acontecendo depois disso aí. E todas as vezes, todas as situações que ele passava, ele comentando comigo e com o pastor Stark, dizendo, ele lembrava exatamente daquele rapaz de 16 anos, e ele dizia, isso é porque Deus está me castigando. Ah, meus irmãos, a gente ouviu aquele rapaz por quase 2 horas falando da vida dele. E 2 coisas a gente, quando terminou, disse, olha, a gente vai continuar conversando, mas uma coisa é que você errou, ponto. Ninguém está minimizando isso, não. E todo erro tem consequência. Mas a outra coisa é que você precisa perdoar aquele rapaz, aquele menino de 16 anos que caiu, porque Cristo já o perdoou. E você precisa entender que Deus não está te castigando de nada. Ele está de braços abertos. Ele usou 2 pessoas improváveis para não deixar você pular de uma ponte. É os braços misericordiosos abertos do Senhor. E eu sempre olho para isso, não é para encobrir nossas falhas. A igreja é a igreja de Deus para tratar os erros, para corrigir as coisas, é verdade. Mas nunca devemos esquecer do grande amor do Senhor que nos abraça, independente do que a gente faz, Ele nos ama. A ênfase do texto, né, dessa maneira linda, é que Jesus olha para os seus discípulos e diz, filhos, tem comida aqui para vocês. Eles foram pescar, e eu acho mais lindo ainda, porque Jesus prepara comida para eles. Eu acho muito legal como a Bíblia se importa e usa refeições, como Deus usa às vezes questão de refeições para restaurar a vida.
não estou criando longe de mim nenhum tipo de doutrina, mas isso é sempre importante. Por exemplo, a igreja nasce e diz que aqueles irmãos se reuniam de casa em casa e no partir do pão. E esse partir do pão era literal. Eles não era a ceia como a gente tem, era uma ceia, mas era o partir do pão literal. Jesus sempre gostava de ir para os lugares de seus discípulos e fazer refeições. E poxa, convenhamos, é muito bom estar na casa de alguém que a gente ama, que nos acolhe e tomar um café junto e conversar sobre a vida, sentar. Deus usa essas coisas para restaurar a nossa vida. Eu sempre penso assim, eu sei que à medida que a igreja vai crescendo, isso vai meio que acontecendo nos pequenos grupos, com os jovens, com isso, mas nunca podemos deixar de deixar isso parar de acontecer, nos reunirmos para comer juntos, nos reunirmos para termos refeições, porque é uma das maneiras que Deus usa para restaurar a vida das pessoas. E nesse caso foi assim. Jesus se importa de fazer o quê? Um cafezinho para eles. Era um peixe frito com pão, né? Não tinha um café, mas Jesus se importa de fazer comida e dizer: sentem aqui, vamos comer juntos. E aí numa refeição, ele tinha algo para tratar com seus filhos ali. Jesus começa agora a tratar aquele particular com Pedro. Ele chama os discípulos, filhos, come, mas agora é um particular com Pedro. Eu entendo que Pedro devia estar meio desesperado, né, com aquele sentimento: estraguei tudo, eu tinha tudo, ele me deu tudo e eu estraguei. Mas olha que coisa interessante, né? Como eu disse, quando eles chegam na praia, Jesus já havia preparado um braseiro e tinha pão e peixe, mas tinha um braseiro, tinha uma fogueira ali para assar o peixe. E lembra que, não em Mateus, mas João narra, quando vai narrar o episódio que Pedro negou Jesus, diz que ali fazia frio e que tinha um braseiro também esquentando o pessoal. Nem precisamos ler, mas esse texto está lá em João capítulo 18, versículo 18. De que havia ali um braseiro, os servos da casa, e ali Pedro nega ao Senhor no meio daquela fogueira. Alguns comentaristas, quando falam desse texto, eles entendem que Jesus gostava de usar parábolas e alguns símbolos. Jesus faz o braseiro e tem intenção também de lembrar a Pedro, né? No local onde você me negou, é exatamente o que eu estou te trazendo e relembrando para você ser restaurado também aqui nesse lugar. Na forma que Deus restaura a vida de Pedro, Jesus está mostrando a ele que do mesmo jeito que ele caiu, o Senhor iria levantar ele. Quantas lembranças e quantos sentimentos aquele braseiro, aquela fogueira não trouxe para Pedro. Ali foi um gatilho. Lembrou quando ele negou. E a gente às vezes tem isso, porque às vezes são lugares, situações, palavras, gestos, pessoas, né, que nos traz dor, medo, angústias. Às vezes são pessoas que nós não queremos ver mais nessa caminhada e quando tem quebra de relacionamentos. Mas Deus quer ainda trazer restauração, nos ensinando que é possível recomeçar, fazer diferente. O braseiro, era como se o braseiro estivesse dizendo: a graça de Jesus é maior do que o pecado de Pedro. E Deus trata a nossa vida nos ensinando que a graça dele é maior sim do que as nossas falhas. Mas Deus segue trabalhando para a gente terminar aqui na vida de Pedro. E tratando a vida de Pedro, e agora ele começa um diálogo, aquele famoso diálogo do tu me amas, um diálogo restaurador. Eu queria ler com vocês, irmãos. É João capítulo 21, verso 15 até o verso 17. Depois da refeição, depois que eles jantaram, depois da refeição, primeiro Jesus comeu. Isso é tão importante, não é? Lá com um rapaz que a gente foi conversar na sexta-feira, ele não dormia há 3 dias. Ele passou pelo processo médico, foi prescrito o medicamento para ele. Ele olhou ainda com uma visão tão religiosa, né? Talvez esperasse que os 2 pastores iam dizer para ele: não toma um remédio. A gente disse: você precisa tomar o remédio que o médico te deu, você precisa dormir.
Depois da nossa conversa aqui, tome o medicamento e durma. Porque Deus é o Deus que usa os pastores e usa os psiquiatras. Como Ele quer, do jeito que Ele quer. E a gente depois falou, eles dormiram essa noite bem. O medicamento ajudou bastante. Deus não está limitado à nossa visão, às vezes religiosa e mesquinha, como Ele passou. Depois da refeição, Jesus perguntou a Simão, Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que estes? Sim, Senhor, respondeu Pedro. O Senhor sabe que eu o amo, então alimente meus cordeiros, disse Jesus. Jesus repetiu a pergunta: Simão, filho de João, você me ama? Sim, Senhor, disse Pedro. O Senhor sabe que eu o amo, então cuide das minhas ovelhas. Disse Jesus pela terceira vez. Ele perguntou: Simão, filho de João, você me ama? E Pedro ficou triste, porque Jesus fez a pergunta pela terceira vez e disse: o Senhor sabe todas as coisas, sabe que eu o amo. Jesus disse: então alimente as minhas ovelhas. Que foi uma conversa, aí foi o pessoal. Jesus estava com seus discípulos, mas e Pedro? Esse é o e Pedro agora, chama Pedro num canto. Nos ensina grandes lições. Na primeira pergunta, Jesus já desconstrói a ideia de Pedro. Ainda que todos te abandonem, Senhor, eu jamais te abandonarei. E Jesus disse: Pedro, você ainda me ama com aquele sentimento que é como se você me ama mais do que todos os outros? Como tinha um irmão que me dizia que viveu algum tempo que tinha um irmão dentro de uma igreja que fazia questão de dizer: eu sou o melhor crente dessa igreja, eu sou o melhor crente dessa cidade. É mais ou menos Jesus está dizendo: você me ama mais do que todos eles me amam aqui? Jesus já começa a desconstruir isso e Pedro diz: sim, Senhor. Ele responde apenas que ama o Senhor. Ele não responde dizendo: Senhor, eu te amo mais do que todos. Ele agora não tem mais coragem de dizer isso. Porque nas suas atitudes ele mostrou que ele não fez isso. Os outros não negaram ao Senhor, mas ele negou com juramento, dizendo que iria ser amaldiçoado se conhecesse Jesus. E agora olha esse particular de Jesus, né? E aí, ainda me ama mais do que todos esses? Mas a resposta de Pedro é uma resposta de coração quebrantado. Ele só diz: eu amo o Senhor. Deus está começando agora nessa restauração na vida de Pedro. E o Senhor é o Deus que restaura as nossas vidas também. Que pode fazer a gente recomeçar, mas que quer que antes de qualquer atitude, nós o amemos profundamente. De qualquer obra que a gente faça, de qualquer atividade e ministério que a gente exerça na igreja. Antes disso, Ele só quer que a gente o ame. É como se Jesus estivesse dizendo: eu não estou perguntando se você é o maior, eu não estou querendo saber agora da quantidade de atividades que você faz, de tudo que você organizou, das coisas que você tem sido usado. Você me ama? Jesus pergunta a segunda vez, né? E Pedro responde novamente que eu amo. Mas a terceira vez, Pedro ficou triste, não era para menos. Aí ele faz uma declaração de rendição total ao Senhor de todo o universo. Ele lembra que Jesus conhece o coração dele. Jesus conhece o nosso coração, meus irmãos. E ele diz: Senhor, o Senhor sabe todas as coisas. Então o Senhor sabe que eu te amo. Era uma declaração de amor verdadeira ali de Pedro. Ele realmente amava o Senhor ali. E ele está dizendo: Senhor, o Senhor sabe todas as coisas. Percebe que agora o eu sai de cena, não é? Eu não te abandonarei, eu estarei contigo, eu morrerei contigo. Agora é: o Senhor sabe todas as coisas, sabe quem eu sou, sabe que eu posso cair, pecar vergonhosamente, envergonhar a igreja, sabe do meu coração tão inclinado para fazer coisas erradas. O Senhor sabe todas as coisas, mas sabe também que esse coração inclinado a coisas erradas sabe que eu lhe amo.
por qual razão Jesus faz essa pergunta 3 vezes, não é? Eu fico pensando que Jesus traz à memória de Pedro que ele negou ele 3 vezes. E agora Jesus pergunta a ele também 3 vezes. E Pedro se rende ao Senhor nesse diálogo. Jesus está dizendo a Pedro: Pedro, para cada queda, para cada erro, tem restauração para a sua vida. Tem recomeço para a sua vida. E aí sim, agora que você me ama, faça o que eu lhe chamei para fazer. Pregue, cante, administre, dê aula na escola bíblica. Mas primeiro me ame. Mas primeiro esteja rendido a mim. Aí faça o que você precisa fazer. Aí Jesus diz o que ele chamou Pedro para fazer. Cuide das minhas ovelhas, cuide das minhas ovelhas, cuide das minhas ovelhas. Mas primeiro me ame. Sabe, Deus chamou Pedro para restaurá-lo. Esse particular de Jesus não foi o particular de sentar com ele e dizer: olha, cara, errou, está aqui tua lista de pecados. Não, tratou, lembrou o erro dele. Mas é para dizer: você ainda continua me servindo. E para recomeçar, Pedro reconheceu que não existe força nele mesmo mais, não existe. Que seu amor por Jesus era falho o amor dele por Jesus. Mas ele agora se rende ao Senhor e ele entende que Jesus sabe todas as coisas, sabe das falhas do coração dele, ferido, cheio de mágoas, cheio de incapacidade. Sabe se a gente está ferido, estamos com dificuldades de relacionamento. Senhor, o Senhor sabe todas as coisas, sabe que eu não tenho conseguido restaurar esse relacionamento com essa pessoa. O Senhor sabe todas as coisas, o Senhor sabe que eu não tenho conseguido servir ao Senhor nessa área, que nessa área eu tenho caído constantemente. Senhor, o Senhor sabe todas as coisas, o Senhor sabe como tem sido difícil fazer isso. Com o Senhor você pode falar, porque Ele ainda vai continuar chamando filho e filha. Ele ainda vai continuar fazendo isso. E tratar, vai fazer, mas ainda vai continuar te amando. Jesus chama Pedro para uma conversa sincera. E esse é o mesmo Jesus que está conosco aqui. Que fala toda a sua igreja e fala ao nosso coração de uma forma bem pessoal. Sobre os nossos erros, sobre as nossas falhas. É o mesmo Jesus que está lá na nossa casa agora. Com aquela pessoa da nossa família que a gente tem orado para que Deus guarde. É o mesmo Jesus, meus irmãos, que conhece a nossa vida. E esse mesmo Jesus nos chama para uma conversa sincera, para perguntar: você me ama? E eu quero responder ao Senhor dizendo: Senhor, Tu sabe todas as coisas, como eu disse, dos meus erros, das minhas fraquezas, dos meus pecados. Sabe das inúmeras vezes que eu tive vontade de desistir de tudo. Sabe das vezes que eu queria confiar mais em mim, achando que as coisas aconteceriam só se eu estivesse lá. Como Pedro achava isso. O Senhor sabe todas as coisas. Mas o Senhor sabe também que eu te amo. O Senhor está muito mais preocupado que a gente o ame. Está muito mais preocupado no nosso amor sendo demonstrado por Ele, claro, mas nesse sentimento sendo expresso para Ele, do que naquilo que a gente faz. Ah, sim, Deus vai levantar e fazer muitas coisas através da sua vida, vai. Já tem feito isso. Nas coisas que você faz, desenvolve no seu ambiente, em casa, trabalho e na sua comunidade, na igreja. Mas o Senhor antes nos pergunta: você me ama? Nós devemos amar ao Senhor primeiro. Depois a gente faz a obra. Nós podemos fazer isso simultaneamente, paralelamente, mas sempre quando a gente estiver fazendo algo. E eu estou dizendo isso porque a dinâmica, às vezes, da igreja, a dinâmica mesmo, da atividade da igreja, às vezes faz a gente esquecer que nós precisamos amar o Senhor primeiro. Faz. É tanta coisa, tanta atividade, que às vezes a gente quer e precisa parar para dizer: Senhor, o Senhor sabe todas as coisas. Que o Senhor está muito mais preocupado em quem somos do que no que fazemos. Quer nos usar para fazer, mas quer primeiro tratar com a nossa vida, com o nosso coração. Eu concluo dizendo que, e relembrando da série que eu comecei falando, Cobra Kai. É um enredo cheio de recomeço, muito bom, recomendo assistir.
mas é apenas uma série. Ou um filme que você pode assistir que é legal, que vai trazer entretenimento, mas não é vida real. A dor de errar, a dor de pecar, a dor de estar longe do propósito de Deus, isso às vezes quando é real, isso é avassalador, meus irmãos. Quando as câmeras nas produções são desligadas, as pessoas vão viver seus conflitos reais. As falhas dos personagens são consertadas no roteiro, mas a vida real é o Senhor de toda a vida que está escrevendo e conduzindo a história, conduzindo a nossa história. E Ele é o Deus, que eu usei algumas expressões aqui, paciente, que faz as coisas no tempo dEle, sem forçar muito a barra, não é? E por Ele ser um Deus soberano e paciente, Ele tem uma história sendo construída na nossa vida, meus irmãos. Quero concluir com o texto de Lucas, capítulo 22, versículo 61. Só o começo do texto. Então o Senhor se voltou e Ele fez o quê? E olhou para Pedro. Acertei, né? A referência, acertei. Às vezes a gente acha que esse olhar de Jesus, né, foi quando Pedro negou, foi um olhar de condenação, mas não foi. Esse olhar era o olhar que Jesus estava dizendo, eu não desisti de você. Quando Pedro negou, ele ficou destruído ali. Mas Jesus olha para Pedro. Jesus ainda está olhando para a gente. E olhando para aqueles que caíram. Que talvez a gente ache que não tem restauração. O olhar de Jesus foi de compaixão e amor. De restauração, de recomeço. Jesus não desistiu de Pedro. E Jesus não desiste de nós, meus irmãos. E eu queria concluir orando com vocês por aquelas pessoas que, aos nossos olhos mesmos, não tem mais jeito. Assim como Pedro, talvez aos olhos, a gente se olhasse a história de Pedro só pela metade, pelo que ele fez, a gente diria que não tinha mais jeito. Eu queria que nós pudéssemos orar pelas pessoas que a gente acha que não tem mais jeito. Para que o Senhor as alcance e elas possam compreender o amor de Jesus por elas e amar ao Senhor também. Pai, no nome de Jesus, eu quero com os meus irmãos e as minhas irmãs aqui agradecer ao Senhor porque nós não merecíamos nada do Senhor, mas o Senhor trouxe restauração sobre a nossa vida, nos alcançou. Não nos deixe achar, Pai, ou quando esse sentimento estiver no nosso coração, não deixe a gente alimentar o sentimento de que as coisas acontecem por conta da gente, Pai. Quando a gente tentar querer esquecer o Senhor, o que o Senhor fez na nossa vida, lembra a gente que nós precisamos amar o Senhor, porque o Senhor nos ama, Pai. Eu oro pela vida daqueles irmãos e irmãs ainda que estão distantes, Pai. Que não estão aqui, mas muito mais do que não estão aqui. Que acham que não podem mais voltar para servir ao Senhor. Alcance a vida deles com o Teu amor. Que eles possam, Deus, encontrar no Senhor, no Evangelho do Senhor, a verdadeira restauração que só o Senhor pode dar, Pai. Quanto a gente, use a nossa vida. E nos faz depender do Senhor, Pai, para que a gente possa Te servir e continuar Te servindo durante toda a nossa vida, Senhor. Amando ao Senhor, Deus, em todas as coisas que a gente for fazer, Pai. Eu oro de forma especial pela igreja, por essa igreja, por toda a liderança dela. E eu peço ao Senhor com sinceridade de coração, Pai, que o Senhor fortaleça a vida dos irmãos que trabalham nas mais diversas áreas, para que servindo ao Senhor, a glória do Senhor possa ser manifesta ali nos arredores, Pai, daquele lugar. Senhor, em nome de Jesus, obrigado
por esses dias aqui, por ser tão abençoado pelo Senhor, Deus, através da vida dos irmãos aqui, Senhor. Obrigado por isso, Jesus. Eu quero expressar minha gratidão ao Senhor e a todos, Pai. No nome de Jesus, Senhor. Amém. Amém, gente. Deus abençoe.